intrigas e fofocas podem prejudicar uma pessoa na vida profissional. Como evitar que tais fatos cheguem à justiça? Esse é o assunto de hoje do nosso quadro Justiça e Trabalho. Difamar ex-colegas, ex-patrões, colocar ex-empregados em listas negras. Práticas que podem acabar em ações por dano moral. E ao contrário do que muitos pensam, as conhecidas intrigas fazem parte da rotina de muitos brasileiros. O que ocorre muito entre muitas empresas é fofoca, né? Então, nesse caso, foi uma acusação que não ocorreu. Então, por isso, a pessoa, por ela mesma, ela mesma reconheceu o erro. Para evitar ações na justiça, empregador e funcionário devem ter cuidado com as difamações. A empresa, para não incluir o nome do ex-funcionário na chamada lista negra, fazendo com que ele perca novas oportunidades de trabalho. O ex-funcionário deve ter a cautela para não manchar a imagem, seja da empresa ou do patrão. No caso de uma ação por dano moral pós-contratual, o funcionário que se sentir prejudicado deve apresentar provas do constrangimento, como testemunhas que presenciaram os fatos, e-mails corporativos, páginas de sites em que as ofensas foram divulgadas, vídeos e gravações de conversas. O valor das indenizações depende de cada caso. Os juízes levam em conta as circunstâncias do fato, a conduta do agressor e o dano causado à vítima. Mas para esta especialista, o melhor mesmo é as empresas adotarem a entrevista de desligamento. Esse momento ele é um momento de grande valia para a organização e de grande valia para os profissionais, para aqueles seres humanos que estão ali, porque é uma oportunidade de eles se colocarem, de contribuírem honestamente para que problemas que estejam acontecendo hoje não aconteçam amanhã e que essa empresa ela venha aprendendo com essas situações. Para falar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, Antônio Alves. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, Eliane. Esse tipo de situação, enfim, a gente sabe que no ambiente de trabalho é comum. E na justiça, tem muitas ações na justiça com relação a isso? Eliane, depois que mudaram a competência da Justiça do Trabalho, alargando para tratar de todas as questões relacionadas com o trabalho, tem sido bastante comum que discussões internas entre empregados e empregadores envolvendo dano moral parem na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho hoje, aliás, gasta uma boa parte do seu tempo decidindo essas questões. O que pode gerar o dano moral, por exemplo? São várias as situações, São né? várias as situações, mas a rigor, quem comete um dano moral, se uma empresa comete um dano moral através de um preposto ou permite que outro seu empregado cometa um dano moral contra um colega de trabalho no ambiente de trabalho. Que é o quê? O xingamento? A xingar, a ofensa, o comentário que diminua a pessoa, o comentário que provoque abalos íntimos, psíquicos no colega de trabalho, que diminua a pessoa, tá? O que pode acontecer é que o ofendido vá à justiça buscar uma reparação. Evidentemente que a reparação aí é bastante subjetiva, porque não existe uma tabela para reparar uma ofensa. A reparação ela tem uma finalidade de meio punir mesmo, ensinar a pessoa que ela não pode fazer isso, ao empregador que ele não pode permitir que as pessoas sejam diminuídas no seu local de trabalho. Mas a princípio isso tem que partir da empresa, né? Quer dizer, a empresa tem que estabelecer esse tipo de respeito dentro do ambiente de trabalho. Ela deve fiscalizar. Isso todos nós devemos nos impor em todas as nossas relações. Agora, cumpre a empresa, no local de trabalho, exigir que seus empregados tenham um padrão de conduta aceitável, urbano. Se, por exemplo, um ex-funcionário, ele sai falando de alguém da empresa que ele trabalhava, ele pode ser punido por isso? Alguém pode entrar na ação contra esse ex-funcionário? Tem a ver com a empresa? Já não tem mais. Não, se um ex-funcionário sai da empresa e fala mal de um outro colega, o colega ofendido pode ir à justiça, sim, buscar reparação de dano moral. E do mesmo jeito, se ele sair difamando a empresa, tá? A própria empresa também é um sujeito ativo numa ação de reparação de dano moral. Isso é super importante, essa coisa da empresa, o ex-funcionário que fala mal da empresa. Vamos agora à nossa primeira pergunta sobre o assunto.
Eu sou Amanda, sou auxiliar de saúde. Eu queria saber quanto tempo demora uma ação judicial por danos morais na Justiça. Em média, quanto tempo? Vai depender muito do Tribunal Regional onde esse processo tramita, Eliane. Aqui em Brasília, onde nós temos uma das justiças, talvez a mais célere do país, se o processo for decidido em última instância no Tribunal Regional do Trabalho, 8 meses, tá? Se for o TST, aí devido à sobrecarga daquela corte, isso pode ir até 3 anos. Agora, se formos fazer uma média geral no Brasil, eu diria que de 4 meses até 5 anos é possível demorar para se obter uma reparação total ou a solução, o desate completo de um processo desse. Uma pergunta aqui. Quando um funcionário, por exemplo, de uma empresa difama outro, quem é responsável? É a empresa que vai pagar por isso ou o próprio funcionário? Essa é uma questão extremamente subjetiva e é sobre esse tipo de questão que os juízes gastam mais tempo. Porque uma coisa é uma arenga pessoal entre duas pessoas desvinculada da atividade da empresa. A outra coisa é quando essa arenga pessoal ela passa a ser tolerada e às vezes até incentivada pela empresa. Nesse caso, tá, a justiça, se a justiça detecta que houve um consentimento ou uma omissão do empregador, ele pune o empregador também. Ok. Outra pergunta das ruas. Eu sou Manuel Cardoso, motorista. Eu queria fazer uma pergunta. Se eu falar mal de um colega de trabalho, eu posso ser processado? A rigor, todo falar mal que importe em diminuir, importe em perturbar emocional e psiquicamente qualquer pessoa, pode ser objeto de reparação de danos morais, sim. A dificuldade é como provar a ofensa, como demonstrar o que essa ofensa produziu na pessoa, como consequência do comentário. E a pessoa pode ser demitida de uma empresa a partir daí? É justa causa ou não? Nesse caso? Eu entendo que se o ambiente de trabalho vier a ser perturbado, porque a CLT tem lá um dispositivo que diz que ofensas às pessoas no local de trabalho constitui falta grave, capaz de autorizar a demissão por justa causa. Então, pode, efetivamente, a fofoca, a maledicência, ela pode sim levar a uma justa causa. Como a pessoa prova que a outra difamou? Hoje nós temos testemunhas, nós temos gravações de áudio, nós temos gravações de vídeo com celulares, nós temos e-mails. Às vezes as pessoas usam muito e-mail para fazer brincadeiras de mau gosto. E isso é ofensivo e isso eventualmente pode resultar em coisas dessa natureza. A última pergunta agora. Meu nome é Letícia, sou representante de atendimento. Gostaria de saber se meu ex-patrão pode dar referências negativas a respeito do meu trabalho. Olha, poder não pode, né? Poder dar informações negativas eu entendo que não. Por que eu entendo que não? A Justiça do Trabalho já decidiu que um empregador não pode anotar na carteira do empregado as razões pelas quais esse empregado foi demitido. E quando alguns empregadores teimam em fazer isso, a Justiça do Trabalho pune o empregador, mesmo que os fatos ali lançados sejam verdadeiros, pune o empregador como alguém que ofendeu a moral de alguém. Então, na minha compreensão, o empregador não pode dar informações negativas. Ou ele dá informações positivas, ou ele diz que não tem informações a dar. Porque, dependendo, ele pode incorrer no risco de criar a ideia de que está gerando uma lista negra, que está criando um obstáculo para aquele trabalhador não conseguir um outro emprego. E ele pode se envolver seriamente em uma outra ação discutindo danos morais e eventualmente até danos materiais. E quanto pode render uma ação como essa, em termos econômicos? Juliane, como eu comecei dizendo, não existe uma tabela para mensurar o dano moral. Tá? Se eu provar que o empregado ficou sem trabalhar 10 meses por conta das informações negativas, eu posso dizer, bom, o salário médio dele é esse, multiplicar por 10, acrescentar 13º, férias, FGTS e achar um número. Agora, não existe uma tabela. No campo do dano moral é extremamente subjetivo. Muito obrigada pela participação. Disponha.